Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Com a criação eu canto louvor. Boa noite, meu amigo, boa noite, minha amiga. Nós estamos começando a nossa celebração de Páscoa neste domingo, tão especial, tão significativo para nós que somos seguidores de Jesus. Nós queremos iniciar esse tempo juntos para dizer que o Senhor está presente. A palavra de Deus diz assim: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga teu santo nome. É Ele quem perdoa as nossas iniquidades, é Ele quem sara as nossas enfermidades. Salmo 103. Obrigado pela tua presença, convido você a compartilhar o link, não esqueça de apertar no joinha, no like, né? Aperte no joinha, compartilhe o link, se inscreva no canal. É um tempo de louvor, é um tempo de culto, é um tempo de celebração, por isso eu convido você neste momento a estar em frente da sua tela, para juntos louvarmos ao Senhor. Nós vamos ter um momento de cântico, mas antes eu gostaria de desafiar você a ter um coração generoso. Obrigado porque você está entregando o seu dízimo, está entregando a sua oferta, você está sustentando a casa do Senhor, você está investindo no reino de Deus, pessoas estão sendo alcançadas através do seu coração generoso, através das suas finanças. Por isso, convido você a colocar as suas finanças diante do Senhor neste momento. Vamos ter uma palavra de oração e depois nós vamos ter um cântico de louvor ao Senhor. Logo depois do cântico, nós vamos ter nosso momento com as crianças. Nós vamos ter um tempo muito curto, não é? Com as crianças, mas é uma história, uma mensagem voltada para as crianças, com a nossa presbítera Solange. Feche seus olhos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Mesmo em meio à crise e às aflições, nós sentimos paz diante do Senhor. Por isso, venha falar ao nosso coração, através do louvor, através da mensagem das crianças e através da pregação de hoje. Queremos que o Senhor abençoe todos aqueles que são membros, são frequentadores, são seguidores de Jesus, nesse tempo tão diferente que a igreja está passando. Por isso, abençoe os dízimos, as ofertas, os dizimistas, os ofertantes, porque o Senhor é aquele que cuida de cada um para a tua honra e tua glória. Colocamos este tempo nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ter um tempo de louvor para a glória do Senhor. Do início eras a palavra, com Deus Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é, oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar.
é, oh quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Deus. Oh quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é O nome de Jesus. morte venceste, O véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Deus. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. és Invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Deus. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Olá, crianças! Tudo bem? Preparados para a nossa história de hoje? Muito bem! No culto de domingo passado, eu falei com vocês como foi a primeira Páscoa que aconteceu lá no Egito, que o povo de Deus sacrificou um cordeirinho e que passou o sangue ao redor da porta. E eles se reuniram em família para comer o cordeiro assado com pão sem fermento e ervas amargas. E o Senhor passou por cima do Egito, e onde tinha o sangue do cordeiro ao redor da porta, o anjo da morte não entrou, livrando assim os filhos dos hebreus. E essa foi a primeira Páscoa. E depois disso, eles foram embora para a terra prometida, recebendo assim a libertação.
E toda essa história, crianças, aconteceu bem antes do nascimento de Jesus. E hoje, depois do nascimento de Jesus, como é que nós comemoramos a Páscoa? E eu vou começar essa história falando do grande amor de Deus por mim e por você, por todos nós. Vocês se lembram, hoje de manhã, na nossa escola dominical, no Encontro Kids, que nós falamos sobre o grande amor de Deus? Então, e o Papai do Céu provou esse grande amor. Sabe como? Eu vou te contar. Deus sabia que todas as pessoas estavam separadas dele por causa do pecado. Então, o Papai do Céu decidiu enviar o seu único filho, Jesus, para provar o quanto ele nos ama. E Deus escolheu uma moça chamada Maria para dar à luz a Jesus, o Filho de Deus. E Jesus nasceu, Jesus cresceu, ele fez muitos milagres, curou muitas pessoas que estavam doentes, contou muitas histórias para nos ensinar a fazer o que é certo. E depois disso, crianças, ele concluiu o plano de Deus para que nós possamos ficar juntinhos de Deus novamente. Se lembram que eu disse que nós estávamos separados por causa do pecado? Mas como foi que Jesus cumpriu esse propósito? Ele morreu na cruz. E ao terceiro dia, ele ressuscitou. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso está escrito, crianças, na palavra de Deus, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, na parte B, está escrito bem assim: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que bom! Olha só, crianças, que interessante. Lá na Páscoa dos Hebreus, teve o cordeiro que foi sacrificado e o seu sangue passado ao redor da porta, para que eles fossem guardados e ganhassem a liberdade. E hoje nós comemoramos a Páscoa com Jesus, que foi como uma ovelha muda para a cruz. Ele, criança, foi o sacrifício. Ele morreu na cruz, ele derramou o seu sangue inocente e ressuscitou ao terceiro dia para que os nossos pecados sejam perdoados. E quando nós recebemos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós estaremos juntinhos de Deus novamente. Então, lá no passado, os hebreus comeram o cordeiro assado, o pão sem fermento, as ervas amargas. E hoje nós comemos o pão que representa o corpo de Cristo. E nós tomamos o suco de uva que representa o sangue de Jesus derramado lá na cruz para perdoar os meus e os seus pecados. Então, a Páscoa é a vinda de Jesus, o seu nascimento, é a morte de Jesus lá na cruz e também é a ressurreição de Jesus. E essa é a nossa Páscoa, que nós devemos comemorar com alegria e gratidão, porque Jesus venceu a morte para que nós possamos ter a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém? Boa Páscoa, crianças! Um beijo, fiquem com Deus! Consumado está, aleluia.
Esse tempo de louvor é um tempo em que nós nos colocamos diante do Senhor para ter um tempo de reflexão, de ouvir a voz de Deus ao nosso coração. E agora eu convido você a ouvir a voz de Deus através da sua palavra. Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 27, versículos 50 até o 53. Mateus 27, 50 a 53. Diz assim a palavra do Senhor: Depois de ter bradado novamente em voz alta, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Queremos ouvir a sua voz. Que o meditar do meu coração e as palavras da minha boca sejam agradáveis a ti, Deus meu e rocha minha. Tudo isso para a tua honra, em nome de Jesus. Amém. Amém. O tema da nossa mensagem de hoje é Páscoa que gera relacionamento direto. A Páscoa que gera relacionamento direto. Eu não sei se você já quis ter algo, quis fazer algo, mas não teve oportunidade ou não teve acesso. Eu já quis fazer muitas coisas na minha vida, mas por alguma razão eu não tive acesso, eu não tive oportunidade, não é? Eu vou contar vou ter uma lembrança aqui agora, né, da minha infância, da minha adolescência, onde os domingos nós passávamos juntos, principalmente na minha casa, né? Minha mãe, ela gostava muito de reunir a família em volta da mesa, com aquela macarronada, com aquele frango assado, com aquela farofa. E minhas irmãs, né? Eu tenho duas irmãs casadas, e as minhas irmãs, elas vinham, né, da casa delas para a minha casa, na casa da minha mãe e do meu pai, e ali no domingo nós nos reunimos. A gente estávamos juntos todos os domingos praticamente para comer, para estar junto, né? Para ter um momento de família em volta da mesa. Mas eu lembro muito bem que eram os domingos em que tinha Fórmula 1. Eu não sei se você é da época do Ayrton Senna, né? Mas eu me identificava muito com o Ayrton Senna, principalmente por causa do nome. Né, meu nome Senna com o Ayrton Senna. Então, quando o Ayrton Senna ele ganhava uma corrida, o Galvão Bueno narrava, não é? É do Brasil, Ayrton Senna! E aí eu ficava todo orgulhoso na minha adolescência. Olha lá, aquele lá é o Ayrton Senna. E era muito interessante porque meus cunhados, né, os maridos das minhas irmãs, eles estavam ali juntos, em frente da TV, e a gente comemorava junto, a gente dava risada junto, torcia junto. E eu gostava muito da Fórmula 1 e sonhava muito em ter acesso à Fórmula 1. Né? Eu sei que é um sonho longe na época, e meu sonho era assistir uma Fórmula 1 lá na pista. Meu sonho era entrar dentro de um carro de Fórmula 1, era ligar o carro e correr com o carro. Né? Até acho que eu seria um bom piloto, mas o fato é que eu quis muito, eu queria muito, mas eu não tive acesso, eu não tive permissão, não tive oportunidade. E isso, na época, me frustrava muito, porque eu gostava muito, eu queria muito, mas não tive acesso, não tive oportunidade. Será que você já quis muito algo e não teve oportunidade? Ou não teve acesso? Você já teve vontade muito de alguma coisa, mas nunca teve esse acesso direto para conquistar aquilo que você queria? Ou por aquilo que você tanto quis? E é interessante porque nós estamos passando num momento delicado, não é, da nossa saúde, do nosso país,
onde as pessoas elas precisam de acesso a UTIs, a respiradores, e muitos não estão tendo esse acesso, não estão tendo essa oportunidade. Nós estamos aí neste momento de leitos cheios, hospitais que estão lotados e muitos que estão precisando ter acesso aos respiradores, às UTIs, às camas, não é? Ali dentro de uma unidade intensiva, e pessoas não estão conseguindo ter esse acesso. É chato, é complicado, mas a Bíblia vai nos ensinar sobre um lindo e livre acesso com Deus. Deus vai nos orientar e vai nos ensinar sobre o livre acesso de relacionamento com Ele. A Bíblia vai nos ensinar sobre a Páscoa, e a Páscoa vem trazer esse significado de uma diversa amplitude, uma amplitude de significados para aqueles que querem ter acesso a um relacionamento com Deus. Um tempo de arrependimento, é um tempo de entrega, é um tempo de conversão, de entrega da sua vida, do seu coração, da sua mente, e um tempo de mudança para aqueles que estão vivendo no lamaçal do pecado. Por isso, eu quero nesta noite conversar com você sobre 3 símbolos significativos da Páscoa nos dias atuais. O primeiro símbolo da Páscoa é uma Páscoa que significa passagem. E é interessante porque no Antigo Testamento, o povo de Israel que estava escravizado, ele estava escravizado pelo governo egípcio ali, não é? E aí o povo entende a voz do Senhor para sair do Egito e ter um tempo de passagem para uma terra prometida. E aí Deus faz todo um planejamento ali com Moisés e os seus acompanhantes, e um planejamento tão estratégico que eles conseguiram, não é, ter esse tempo de comunicação para aqueles que eram judeus, povo de Israel, e todos aqueles que eram judeus, povo de Israel, conseguiram se planejar e sair do Egito como escravo para passar, e na Bíblia vai nos mostrar essa passagem, né, dentro do mar, para conquistar uma terra que Deus tinha prometido. E esse tempo de escravidão, né, de escravatura, estava ali o povo egito como escravo, e eles atravessaram o Mar Vermelho, passando para ir para uma terra prometida, e a terra prometida escolhida por Deus, simbolizando então uma liberdade, uma nova vida, uma conversão, uma mudança de vida daquilo que estava afligindo, aquilo que estava atormentando aquele povo que estava escravizado. Já no Novo Testamento, essa passagem simboliza o próprio Jesus nascendo, vivendo, morrendo e ressuscitando. Jesus, que é esse que olha para o povo escravizado, o povo escravizado pelo pecado, o povo escravizado pelos vícios, pelas más condutas, e Jesus vem e fala: eu sou a vida, eu sou o caminho, a verdade, eu sou aquele que pode tirar e te dar liberdade, e você não vai estar mais escravo. Confia em mim, tem esse tempo de passagem, de entrega, de conversão, e a partir do momento dessa passagem, você tem a oportunidade de ter liberdade em Jesus. O povo sai das trevas para atravessar a vida de angústia a caminho da eternidade com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Aquele que estava no lamaçal do pecado passa a ser filho, adotado de Deus,
que tem todo o direito, toda a herança, toda a oportunidade de ser chamado filho de Deus. Páscoa significa passagem. O grande problema da nossa vida nos dias de hoje é que nós não queremos passar da escravidão para uma verdadeira liberdade em Jesus. Por isso, eu convido você a ter essa atitude de sair da sua zona de escravidão para passar e ter uma vida de liberdade com Cristo. Além do símbolo da passagem, a Páscoa tem um símbolo significativo que é o símbolo da vida. Romanos 6, 8 a 11, vai dizer assim: se morrermos, ou se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Se morremos, não importa como for, de forma material, não é? O nosso corpo, se morrermos, mas morremos com Cristo, com Ele, com Cristo também viveremos. João 11, 25 e 26 vai dizer: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Isso porque quando Jesus foi enviado por Deus, e aqui ele viveu para ministrar, para ensinar, para salvar, para curar, ele trouxe a mensagem do Evangelho, as boas novas, que é uma boa notícia, para dizer: olha, em mim, em Jesus, aquele que está doente será curado, aquele que está morto será ressuscitado, aquele que está perdido será achado, aquele que está em perigo será salvo. Jesus é esse que traz vida. E é muito interessante porque vida de Jesus é uma vida de exemplo para a nossa jornada aqui na Terra. Nós temos dois lados. Nós temos um lado que é um lado do sacrifício, da humilhação, do sofrimento. A sexta-feira da paixão simboliza isso, esse lado de Jesus que sofreu, que se entregou, que teve suas aflições, teve suas crises, teve a dor, teve a morte. A sexta-feira simboliza nós, como seguidores de Jesus, que sofremos, que temos as aflições, temos as nossas angústias, temos as nossas dores. Mas a vida com Jesus não é só aflição, dor, medo e preocupação. A vida com Jesus simboliza também o domingo da ressurreição. E o domingo da ressurreição simboliza a vitória, simboliza a prosperidade, simboliza a alegria plena, simboliza a vida abundante, simboliza relacionamento feliz e íntimo com o Pai. A sexta simboliza que nós vamos passar por algumas aflições. E a palavra de Deus vai dizer isso, não é? Olha, a angústia, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nós podemos passar por angústias, podemos passar por aflições, por medos, mas lembre-se, Jesus, no terceiro dia, ressuscitou, porque ali simboliza vitória, conquista, simboliza prosperidade, vida abundante, vida plena, simboliza shalom, a paz que invade em todas as áreas da sua vida. Páscoa simboliza a passagem, sair da sua zona de escravidão para a liberdade em Cristo. Páscoa simboliza a vida, sair da sua zona de caminho para o abismo, para ter vida, mesmo que morra, ter vida em Jesus. E terceiro e último símbolo significativo para a Páscoa é o símbolo do livre acesso. A palavra de Deus que nós lemos
Diz assim: depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Aqui, Jesus, o contexto é o seguinte: Jesus estava lá em Gólgota, né? Um lugar que é chamado de caveira, um lugar que era macabro, um lugar que era lugar de morte. E aí Jesus estava ali na cruz. E naquele momento, a palavra diz que Jesus bradou em alta voz. Ele diz: ah! Depois deste momento, ele entregou o seu corpo. Ah, ele entregou o seu corpo. E Jesus, entregando o seu corpo, a palavra de Deus diz que entregando o seu corpo, entregou o seu espírito. E ali começou um grande milagre. Porque quando ele entregou o seu corpo e o seu espírito, a palavra de Deus vai dizer: naquele momento o véu se rasgou, de alto a baixo. Isso simboliza que nós tínhamos uma dificuldade de ter relacionamento com Deus, uma dificuldade de ter livre acesso com Deus, uma dificuldade de falar com Deus. Nós precisávamos de sumos sacerdotes para entrar lá no Santo dos Santos e falar com Deus. Nós precisávamos pegar cordeiro e levar para sacrificar, para pedir perdão a Deus. Nós precisávamos de alguém que orasse por nós, de alguém que se entregasse por nós, de alguém que se arrependesse por nós. Nós precisávamos de alguém para ter esse livre acesso com Deus. Nós não tínhamos capacidade, mas em Jesus, na morte, Ele nos fez ter a oportunidade de esse véu ser rasgado, e agora nós temos livre acesso com Deus, porque na ressurreição Ele venceu a morte. E quando Ele diz vencendo a morte, simboliza que nada pode parar aquele que é divino. Nada supera o poder soberano do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Por isso, a Páscoa simboliza livre acesso. O véu se rasgou e tudo que impedia o ser humano de ter relacionamento com Deus foi rompido, foi tirado e facilitado para que você tivesse tempo com Deus. Tudo isso foi feito para que você tivesse tempo com Deus, para que você tivesse vida com Deus, para que você tivesse salvação em Deus. Por isso, eu quero concluir olhando para esses 3 símbolos significativos. O símbolo da Páscoa, que significa passagem. E passagem é um tempo de passar das trevas, dos pecados, para a vida de santidade com Deus. O símbolo da Páscoa simboliza vida. Nós podemos passar por algumas dificuldades. Nós podemos passar por algumas crises. Mas vida com Jesus é alegria. Vida com Jesus é vitória, é prosperidade, é shalom, é paz em todas as áreas. Mesmo em meio às dificuldades, vida com Jesus é vitória, é conquista. Aqui na terra e lá no céu na eternidade. Principalmente a nossa esperança com Deus lá no céu. Uma vida de prosperidade, de alegria, de vida plena, abundante com Deus. E terceiro e último, Páscoa simboliza livre acesso. E livre acesso é ter relacionamento livre com Deus. É ter relacionamento íntimo com Deus. É ser uma pessoa que tem intimidade através de Jesus. Por isso, eu desafio você a ter uma vida dedicada a Deus. Tempo com Deus. Quando é que você tem tempo com Deus, livre acesso com Deus? Eu desafio você a ter vida cotidiana, no trabalho, na escola, na família, ao dormir, ao acordar, ao fazer o café, ao fazer o almoço ou jantar, ao limpar, ao conversar, ao digitar. Vida com Deus. E último, salvação em Deus. Através de Jesus, que nasceu, que viveu,
que ressuscitou. A Páscoa é essa, não é? Que ressuscitou. Esse é o símbolo da Páscoa. A ressurreição que traz livre acesso. Por isso, meu irmão, minha irmã, talvez você tenha dificuldade de olhar para a sua vida e se entregar totalmente, em se converter totalmente, em se humilhar totalmente, porque você ainda não entendeu que a ressurreição, que é o símbolo da Páscoa, tem esse significado de passagem. Nós não vamos viver na escravidão. Deus não quer que nós vivamos na escuridão. O símbolo da Páscoa é vida. Deus não quer que morramos. Ele quer nos trazer vida e vida abundante. E símbolo da Páscoa é livre acesso. Você tem a oportunidade de pedir perdão diretamente com Deus. Você tem a oportunidade de pedir cura diretamente com Deus. Você tem a oportunidade de interceder, de confessar, de adorar, de se render diretamente com Deus pelo nome de Jesus Cristo. Por isso eu quero desafiar você neste momento. E neste momento eu convido você a fechar seus olhos. Nós vamos partir para a Santa Ceia. E a Santa Ceia você vai ter esse tempo de se entregar ao Senhor, de se converter ao Senhor, de ter esse tempo de passagem, de vida, de acesso livre em relacionamento com Deus. Deus, olhe para a nossa vida, olhe para os meus irmãos e as minhas irmãs, que possamos ter, ó Pai, esse símbolo significativo da Páscoa enraizado no nosso coração, porque, ó Pai, queremos ter esse tempo de passagem para a vida eterna, esse tempo de passagem da escravidão para uma terra prometida. Nos ajude, ó Pai, a ter vida e a vida abundante com o Senhor. E também nos ajude, ó Pai, a ter um tempo de livre acesso, de intimidade com o Senhor. Entendemos, ó Pai, que o ato mais importante da nossa vida é o nosso relacionamento com o Senhor. Nos ajude, ó Pai, a ter relacionamento, a viver Jesus e a compartilhar Jesus em tudo que fizermos. Tudo isso para a tua honra e tua glória, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos diante da mesa do Senhor, claro, de uma forma adaptada, mas muito significativa. Você tem a oportunidade agora de, na sua casa, a pegar o pão, pegar o cálice e ter um tempo de ceia do Senhor com você ou com a sua família diante do Senhor, diante de Deus. Quero abençoar os elementos e dar algumas instruções para que possamos comemorar, celebrar essa Páscoa diante do Senhor, lembrando da morte e da ressurreição de Jesus. Essa Páscoa que é a passagem, que é a vida e que é o livre acesso. A palavra do Senhor diz que na noite em que Cristo foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Comei dele todos, fazei isto em memória de mim. De igual forma, ele tomou o cálice e, tendo dado graças, o disse: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Bebei dele todos, fazei isto em memória de mim. Toda vez que comerdes do pão, beberdes do cálice, vocês estarão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Senhor, obrigado, Senhor, pelo teu corpo que foi colocado ali na cruz, foi moído, foi transpassado, e esse corpo que foi entregue, o Espírito entregue, para que possamos ter vida, passagem e livre acesso ao Deus Pai.
Obrigado, Senhor, pelo cálice, que é o sangue do Senhor. O sangue do Senhor que lava e purifica todo o pecado. Essa nova aliança que temos com Deus através de Jesus. Obrigado porque temos a chance de ter livre acesso, de falar com o Pai por meio daquele que nos salvou, Jesus Cristo. Por isso, ó Pai, nos entregamos para a tua honra e tua glória em nome de Jesus. Amém. Amém. O pão continua sendo pão, o cálice, o suco de uva continua sendo suco de uva, mas este símbolo simboliza a nossa vida pascual, a nossa vida de Páscoa, de passagem, de vida abundante, de livre acesso a Deus. Por isso, as crianças são muito bem-vindas para serem ministradas pelos seus papais e mamães. Os papais e as mamães vão dizer: olha, você faz parte da família do Senhor. Coma, beba. Aqueles que são seguidores de Jesus são muito bem convidados para ter esse tempo de santa ceia diante do Senhor. Vamos juntos. Nós vamos ter um tempo de pegar o pão e dizer: obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor veio ao mundo como homem para me salvar e salvar aqueles que são seguidores de Jesus. Comei dele todos, fazer isso em memória de mim. De igual modo, pega o cálice e dá glória a Deus. Glória a Deus. Celebramos a vida, porque a nova aliança foi proclamada na cruz através do sangue de Jesus. Você pode fazer isso na sua casa, com a sua família, ministrando a Santa Ceia. Nós vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Santa Ceia que simboliza a morte e a vitória de Jesus sobre a morte, a ressurreição. Obrigado porque o Senhor vem trazer vida, vem trazer alegria, vem trazer prosperidade, paz, shalom, vem trazer, ó Pai, vida, cura. Obrigado porque o Senhor é este que nos alcança. Nos entregamos diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos terminar com a bênção, mas antes tem um recado muito importante. Sábado próximo, dia 10 de abril, às 9 da manhã, das 9 até a 1, nós vamos ter a nossa conferência missionária. Nós vamos ter pregadores conhecidos aí no Brasil todo, não é? Pastor Edson Rios, que é da IPI de Dourados, uma igreja grande. Nós vamos ter o pastor Jonas Furtado do Nascimento, ele faz parte da Secretaria de Evangelização da nossa Igreja Nacional, pastor da IPI do Cambuci. Nós vamos ter o pastor Jota, pastor que esteve na África, esteve na América Latina, em alguns países, esteve também na América do Norte, Canadá, Estados Unidos, na Europa. Ele é pastor auxiliar lá na 2ª IPI de Maringá, vai também estar com a gente. Nós vamos ter a missionária Eliane, que é lá da Espanha, vai trazer um testemunho, uma palavra para nós, tudo isso para a honra e glória do Senhor. Nós vamos ter também o Ministério de Louvor de Dourados, IPI de Dourados, e o Ministério de Louvor da Presteriana, lá de Campo Mourão. Vai ser um tempo muito especial. Não perca, sábado próximo, dia 10, às 9 da manhã. Olha, não se esqueça, coloque aí na agenda do seu celular, sábado às 9 da manhã até a 1 da tarde, tá bom? Vamos ter a bênção do Senhor? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, esse que simboliza a Páscoa, aquele que nasceu, morreu, mas ressuscitou, que o amor de Deus, que enviou Jesus Cristo para nos salvar, e as consolações do Espírito Santo, seja com você, meu irmão, com você, minha irmã, e com todo o povo de Deus sobre a face da terra, pelos séculos dos séculos. Amém, amém. Bom domingo, Deus abençoe a sua semana. Grande abraço.